Hoje a nossa proposta, a gente vai começar uma série de lives, além do nosso webinário, né, Cris? Que a gente vai fazer Sim. quinta-feira. Se vocês ainda não se inscreveram, ainda está em tempo de vocês se inscreverem para poder participar, para conhecer o nosso curso. Antes de qualquer coisa, é importante eu falar que é tudo mais diferente possível do que vocês já viram no mercado. Não existe o curso que a gente vai trazer e a gente promete muita coisa nova, muita coisa legal. É ou não é, Cris? Diz aí. É sim, aí na quinta-feira, nosso webinário, tá? Vai ser super bacana. Eu, professora Anabela El, colocamos um conteúdo bacana para vocês no nosso curso. Eu, como eu brinco, é um curso que é a nossa cara, a nossa experiência. E nós contamos com vocês nesse webinário, onde a gente vai contar um bocado de coisa. É. A gente vai contar Um um monte bocado de de coisa, coisa. né? Tem que estar lá dentro Um para poder bocado. ouvir, para poder saber o que é que a Vai, gente vai trazer, né? vai ser um caminhão de coisa. Vai ser um caminhão, vai ser um caminhão. Vai ser um trem. Bom, vai ser um trem de coisa. Mas vai ser super bacana, Pro. Eu acho que tá tudo pronto, a gente fez com muito carinho, né? Fez bem pensado. Tá bem bacana, tá? Eu sou suspeito para falar, mas tá bem legal, Nós tá bem somos legal. suspeitos, né? Porque quem faz a coisa com coração, com amor, como a gente botou, né? A gente botou muito amor nisso para a gente poder se programar para trazer para vocês uma coisa bem bacana. Então, assim, a gente queria fazer uma coisa que fosse diferente, que fosse totalmente diferente de tudo que vocês conhecem. A gente queria algo que realmente viesse para revolucionar. E vai revolucionar. Pode esperar. Com fé em Deus. A gente quer mudar, a gente, na verdade, a gente está pensando em transformar vidas, né? Com Nós não certeza. tivemos, nós não tivemos essa oportunidade, a gente teve que se transformar, né? Nós Verdade. nos transformamos e, como professores, e a gente acaba levando isso para todos o tempo, a gente sentiu que os nossos alunos, aqueles que passaram pela gente, precisam ter esse contato. Eu brinco sempre, Pro, que a minha felicidade é eles chegarem onde eu não cheguei, Com né? certeza. Eles irem onde eu não fui. Então, por isso que eu não quero que eles errem, não quero que eles passem o meu sofrimento para eles poderem chegar mais para frente e tal. Essa é a minha vontade. E graças a Deus a senhora pensa igual. E aí a gente conseguiu casar essa ideia aqui. Quinta-feira, né? É quinta-feira. Quinta-feira. Quinta-feira a gente está esperando vocês lá. Mas que bom mesmo, porque não tinha como, né? Foi uma parceria bacana, duas cabeças muito parecidas e muito diferentes ao mesmo tempo. Né? Ao mesmo tempo que a gente é diferente, a gente é muito parecido no sentimento. Então, no amor pelo penal, no amor pela docência. Então, isso eu acho que foi Deus que fez a gente nos unir, né? Para que a gente pudesse ter esse punch, né, e conseguir criar algo inovador. E vocês não têm noção, eu tô doida para poder falar, mas não posso, né? A gente não pode dar Não spoiler pode nenhum não. ainda, só mesmo no webinário quinta-feira. Mas vamos lá, né, Cris? A nossa proposta de hoje Sim. é falar de um tema que muita gente pergunta, a gente geralmente fica conversando com os alunos, conversando com as pessoas, os nossos estagiários, né, as pessoas que trabalham conosco também, que também tem alguns que são alunos de direito, outros que já acabaram de formar, estão no início da advocacia, e a gente não sabe E foi. exatamente o que está acontecendo. Né, o que se passa na advocacia, nesse início de advocacia mesmo criminal. E aí, a gente, pensando nisso, a gente falou assim, olha, quais são as dúvidas? Qual é a principal dúvida que essas pessoas que estão iniciando na advocacia criminal agora têm e que não sana, que não é difícil de sanar? E aí Cris olhou para mim e fez assim, Bela, por que ele solta e eu não? Aí eu olhei para a Cris e não entendi. Assim mesmo, esse tema foi dele, tá? Aí eu não entendi. Aí ele olhou, é o que o povo me pergunta. Por que Sim. você consegue soltar, Cristiano, e por que eu não consigo, né? As pessoas perguntavam isso ao professor Cristiano. Assim como alguns alunos falavam assim, professor, eu não sei o que fazer para revogar uma preventiva, para poder relaxar uma prisão, para poder fazer. E aí a gente pensou e resolveu. Cris, vamos pegar esse tema mesmo, bora fazer a live? Bora, e aqui estamos, para a gente poder tirar, sanar algumas dúvidas de vocês. Obviamente que o intuito não é, a gente não vai ter como, até o tempo não tem para a gente sanar tudo, mas a gente vai conseguir pelo menos dar uma guinada para vocês, como a gente já está vindo no nosso canal do Telegram, a Bela e a Fera, trazendo muita coisa para vocês, muitos áudios, muitas informações, muitos macetes que a gente utiliza no nosso dia a dia. Foi justamente isso. E porque eu sempre tive essa dúvida, às vezes, quando eu estava estudando,
né? Aí depois no início da advocacia, eu vi cá, rapaz, aquele cara soltou o latrocínio e você não soltou. Aí eu digo, é verdade. Aí depois aconteceu o contrário. Eu conseguia soltar e o cara não conseguia. O cara, o que você fez para soltar? Aí eu fiquei, é verdade. É uma das maiores perguntas, né, que da prática, do início, é por que ele solta e eu não solto? Isso trouxe para mim essa indagação justamente por isso. Porque no início da profissão, não sei, né, de forma soldada, quando a gente não tem uma pessoa, não tem alguém para sanar, para acalmar, para dar o direcionamento, a gente acaba fazendo tudo de forma assodada. Eu não sei. Eu sei que aí aquele cara vai e solta numa suavidade, numa tranquilidade. Aí você olha assim a peça do cara, não vê. Rapaz, ele soltou e eu não. É por isso que cheguei a essa conclusão e conversei com você. Justamente, por que ele solta e eu não solto? É uma pergunta que vocês vão trazer consigo o tempo inteiro. Por que ele solta e eu não solto? Então, essa ideia, né, de bate-papo surgiu justamente por isso. Para que a gente consiga demonstrar, porque, como a Pro falou, não tem como a gente dar uma aula de liberação. Não tem como. Né? A gente vai bater um papo com vocês sobre por que ele solta e eu não solto. Né, Pro? Então, para iniciar esse bate-papo, geralmente é o seguinte. Vamos supor, vamos começar com alguma... Não, vamos falar normal. Não vamos entrar em polêmica, não. Não vou entrar em polêmica, não. Melhor. Estamos ao vivo. Não, Pro, sabe, agora brincadeiras à parte, sabe que vocês, eu e a Pro também vai passar? A mulher de Queiroz. A mulher de Queiroz, Pro. Porque, até onde eu saiba, fugitivo não tem direito. Nem o habeas corpus é indeferido liminarmente. Fugitivo não... Isso é sedimentado nos tribunais superiores. Aí eu te pergunto, pode acreditar, Pro? Pode acreditar, e vocês que estão vendo aí comigo. Eu já estou passando um certo aperto por causa da decisão de Queiroz. Porque tem um cliente meu que é foragido. Eu falei para ele, você quer se entregar ou não? Ele falou, não, eu quero ficar foragido. Eu falei, é um direito seu, não é meu. É um direito seu. Não é um direito dele? Não querer se entregar? Eu falei, se você não se entregar, eu não posso fazer pedido para revogar a sua prisão. Deixei bem claro isso para ele. Ele, não vou me entregar, não. Eu falei, beleza. Aí ele tá foragido. Eu falei, tá bom, filho. Eu não quero nem saber onde você tá. Não quero ser conivente com essas coisas, não. Daqui a pouco, o que aconteceu? A mulher de Queiroz foragida teve prisão domiciliar. Detalhe, ela não é a doente. Né? Ela não é a doente. E esse meu cliente, ele tem diabetes, é hipertenso, ele é todo complicadinho. Aí o que aconteceu? Eu disse, foragido não tem direito. Vai o ministro e dá o quê? A prisão domiciliar para uma o quê? Foragida. Então, a gente passa por isso. Gente, não é só vocês, não. Estou falando que essa live é para mim também, viu, Pro? Você vai me ajudar. Para nós. Porque isso vai acontecer. E eu já estou passando isso. Porque ele solta, eu não solto. E aí, lá soltou, e aí a família fez logo. Doutor Cristiano, a gente vai ficar parado? Não vai fazer nada, não? Então, essas questões de solto e não solto, Pro, justamente, até nós que já temos nossa bagagem, vão ter que dar aquela corrida também para não ficar nessa dilema. Como é que ele soltou e eu não? Com certeza. E essa pressão familiar, inclusive, se o advogado, principalmente nós, como advogados criminalistas, a gente não tiver um equilíbrio, a gente acaba cedendo. Eu mesmo, no início, eu digo isso por experiência própria, no início da minha carreira mesmo, quando eu comecei a advogar, eu ficava naquela ênfase, naquela coisa, eu sempre digo, principalmente o advogado que está iniciando, ele tem esse negócio de ficar no desespero. A família começa, mas ele está preso, doutora, mas eu preciso soltar, e aí você se envolve, você acaba se envolvendo, você acaba entrando emocionalmente ali, querendo que solte, e aí acaba fazendo besteira. Por quê? Porque você não raciocina. Você não pensa numa forma estratégica de você conseguir fazer a liberação do seu cliente ali. Seja uma prisão em flagrante, seja uma prisão preventiva. Na hora que você começa a comer pressão daquela pessoa, começa a comer pressão familiar, você se perde, e se perde legal. E isso é uma das coisas que eu sempre digo, quando a gente vai dando aula, né? Que eu sempre digo que a gente precisa ter alguns macetes, a gente precisa aprender realmente com a prática para entender como é que a gente pode fazer para não comer esta pressão. Para a gente conseguir saber se segurar, saber se equilibrar e saber conseguir entrar em contato mesmo
com a família e conseguir fazer com que ela aguarde para que você monte sua estratégia. Eu não estou dizendo aqui que o cara foi preso em flagrante, foi à noite, você não tem que ir, não. Aí você tem que ir mesmo, porque é uma declaração que ele vai dar, que você tem que ver se aquela declaração dele ali está realmente verdadeira ou não está indo de encontro a ele, ao que ele está pensando. Às vezes, para evitar um abuso de autoridade, que isso é muito comum, a gente vê em fase de delegacia, né? Então, você tem que acompanhar. Mas assim, você só vai fazer alguma coisa depois que você tiver certeza do que aquilo que está acontecendo. Se está ali, já tem um inquérito, vê os autos do inquérito. Tem que ver, a prisão foi como. Você precisa se inteirar. E não é se inteirar com as palavras das pessoas, né, Cris? A gente tem essa mania de... O cliente fala e a gente quer, principalmente aquele advogado que está iniciando, o cliente falou, ele comprou ali aquela briga e achou que aquilo é real, que é verdadeiro e acabou. Então, muitas vezes, você acaba perdendo de, por exemplo, de enxergar uma ilegalidade numa prisão e acaba não conseguindo relaxar a prisão e o cliente que era para estar solto naquele momento está preso, né? Acaba ficando preso. E é uma das situações. Agora mesmo eu tive um caso, não, antes da pandemia, foi recentemente, não deixa de ser recente, que foi um caso no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, eu atuo também no Rio, né? A gente pegou uma situação de um tráfico de armas e o cara foi preso, só que era um flagrante forjado. Então, assim, era um flagrante forjado, ou seja, o flagrante forjado é um flagrante legal, não é um flagrante legal. Só que era um flagrante que a pessoa tinha plantado as armas no carro dele. O policial já conhecia, ele realmente é traficante. Mas naquele momento ele, de fato, não estava com arma no carro, ele estava com som no carro. E aí o policial plantou a arma ali, colocaram todas as armas, e começaram a pedir a ele 50 mil reais, para você ver. Né? É gente grande, não é gente pequena. Pediu 50 mil reais a ele para que não conduzisse ele até a delegacia. Esta situação aconteceu 10 horas da manhã. 10 horas da manhã. Ele foi chegar na delegacia 6 horas da tarde, porque a polícia pedindo, rodando com ele, ameaçando e pedindo a ele o dinheiro para não conduzir ele até a delegacia. O que aconteceu? Nesse primeiro momento eu não estava no Rio, ainda não era advogada dele, não tinha. Ele pegou um advogado da família, que era um advogado que não era criminalista, era um advogado civilista. E não, nada contra, mas vocês sabem que a gente precisa ter especialização, porque o processo penal ele tem procedimentos que são diferenciados, e aí um desses diferenciais é justamente o relaxamento de prisão para uma prisão em flagrante que está ilegal. Ele relatou isso. Então, assim, na hora, a primeira coisa que ele tinha que verificar era a ilegalidade da prisão. O que aconteceu? Ele não verificou, advogado que não é da área, acha que tudo se resolve com habeas corpus, impetrou o habeas corpus para uma prisão em flagrante. Se quebrou, né? Então, assim, aí só faltou o desembargador, né, no acórdão, dizer que estava ali na decisão dele, dizer que ele precisava voltar para a faculdade, né? Só faltou, em outras palavras, só faltou isso. Aí foi quando eu entrei, foi quando eles entraram em contato comigo, eu já conhecia, né? Fui indicada por uma pessoa, e aí eles falaram, doutora, dá para olhar essa decisão aqui, porque o cara era para estar solto no mesmo dia, e o que aconteceu? O cara já estava 1 mês preso. Quando ele chegou, acredite se quiser, Cris, com uma prisão ilegal. Então, assim, um flagrante forjado que a gente depois descobriu, que a gente provou, a gente conseguiu comprovar, conseguiu tudo e conseguiu soltar ele. Mas, só para vocês terem ideia dessa situação, por isso que a gente diz, porque ele solta e eu não. Porque, às vezes, esse caso aí foi um caso que não era um advogado criminalista, mas também poderia ser um advogado criminalista que não tivesse a estratégia correta, que não se atentasse. Primeiro, o que é um flagrante forjado? A pessoa precisava saber. A gente precisa saber. Antes de tudo, não adianta você ter a prática criminal e você não saber o direito material, os fundamentos para poder você lidar com as teses que você vai vir ali pela sua frente. Da mesma forma que não adianta você ter o direito material todo na sua cabeça, as teses, não saber como você vai proceder na prática criminal. Então, é uma faca de 2 gumes. Você precisa entender isso aí, né, Cris? E nesse caso aí, foi um exemplo que eu trouxe que foi recente e que o cara acabou comendo mosca, porque não sabia nem o que era um flagrante forjado, já começou daí, porque quando eu conversei com ele, ele não sabia disso. Depois, ele disse que nem sabia que existia relaxamento de prisão, que na cabeça dele tudo era habeas corpus. E meteu habeas corpus.
Né? Então, e até tem advogado criminalista que tudo acha que é habeas corpus. A gente, até mesmo uma revogação de prisão, uma prisão preventiva, a galera vai, mete habeas corpus. Não pensa nem que existe uma peça de revogação de prisão preventiva que você pode entrar, que você pode ganhar aí, você pode ter análise por mais de uma autoridade. Né? Então, quando você impetra logo o habeas corpus, você perde ali a oportunidade de você entrar para o juiz. Então, as pessoas não se atentam a isso. Mas, vai lá, Cris, passa a bola. É isso, Bela, que você acabou de dizer, que eu fico dizendo. Por que ele solta e eu não solto? Porque é justamente isso. Gente, existe uma sequência de peças que você deve dominá-las para chegar até o habeas corpus. Olha, veja bem, a professora Isabela, além de competente, ela deu um pouco de sorte, porque o desembargador aqui podia travar a prisão dele aqui. O juiz faz o quê? Tô grande. Se quiser entrar, você vai entrar para onde? Se o tribunal já disse que você não sai, que ele não sai. Bela, eu pego várias pessoas me perguntando, vários alunos, vários advogados. Ah, professor, CL, por que você não entra? Eu vou entrar logo no plantão. Eu digo, meu filho, plantão é quando a ilegalidade for absurda. Porque você vai perder a liminar, esse habeas corpus vai ser distribuído e você vai ficar com a pressão da família inacreditável. Então, mas eu estava na audiência de custódia e foi decretada a preventiva. Calma, calma, respire, devagarinho e você vai conduzindo as peças. É simples. Se você não sabe o motivo que foi preso, você não sabe como vai liberar. A instrumentalização do processo penal não é uma coisa simples, como todo mundo fala, que baixa na internet um modelo, faz embora, ou faz um habeas corpus, como a professora falou. Tudo é a questão de você organizar. Cristiano, você impetra habeas corpus? Impetro, mas é a última prova. Eu só impetro no habeas corpus quando eu não tenho mais nem o que imaginar para fazer. Porque, gente, olha como funciona. Ó. Exemplo rápido. Você está com um cliente preso pelo juízo de primeiro grau. Você, em vez de esgotar todas as medidas que você tinha para liberar ele, você vai e impetra direto um habeas corpus no Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça não lhe dá liminar. Liminar é quase ganhar na loteria. Ele não te dá liminar. Beleza, beleza. Travou. Seu habeas corpus vai durar em torno de 40 dias a 35, a família te ligando todo dia para saber o resultado. Quando você tomar o pau no habeas corpus, porque você não soube manejar desde baixo, qual o juiz que vai se sentir pressionado a liberar seu cliente? Nenhum, porque ele já sabe que para o tribunal o entendimento é que o seu cliente tem que ficar o quê? Preso. Por isso ele solta e você não solta. Porque você vai queimando todas as suas oportunidades quando você impetra o habeas corpus. O habeas corpus, gente, é a carta na manga. O habeas corpus é aquele seguro. Eu soltei um agora na pandemia, março, né, abril, da seguinte maneira, eu cheguei para a família e fiz assim, ó. Família, doutor, você não vai fazer nenhuma medida liberatória, não? Eu já fiz uma e o juiz não liberou, não. E o senhor não vai fazer nenhuma, não? Eu falei, não. Mas, doutor, porque já disseram, eu digo, olha, só se o código dele tiver mais artigo ou o livro tiver mais letra. Só tem essa possibilidade. Porque se ele estudou o que eu estudei, manda ele me ligar. Porque tem muito disso, viu, Bela? Tem uns experts do mundo todo para ficar dando bolada. Aí eu falei, tá, beleza. Não vou... Não. Aí eu falei pra confia em mim. A senhora não me contratou? Confia em mim. Agora, isso acontecendo, tem uma possibilidade de sair. Se isso acontecer, não tem a possibilidade dele sair. Ela aí ficou assim, parada, de confia em mim. Aí o processo foi caminhando, ela vendo que tudo que eu estava falando é verdade. Outra coisa, sempre falar a verdade, pelo amor de Deus. Ela viu que eu estava falando a verdade. Daqui a pouco eu entrei com um pedido, aí larguei lá. Daqui a pouco ela me liga, doutor, o menino está em casa. Eu falei, ô papai, ela soltou. Ela, bem que o senhor falou. Eu falei, gente, por que eu estou falando isso, Bela? Porque eu vi qual foi a ilegalidade. Eu sabia o que estava acontecendo naquele momento. E sabia que se eu manejasse um habeas corpus, naquele momento eu ia perder. Com certeza. Eu sabia que se eu manejasse um habeas corpus naquele momento, o juízo de primeiro grau ia ficar à vontade para não deferir o meu pedido posterior. Então, o que foi que eu fiz? Eu fui cozinhando a questão da estratégia, né? Da estratégia. Eu fui cozinhando o processo e falei, agora eu vou fazer esse pedido. Agora, de novo, como é que você faz o pedido? Você primeiro tem que conhecer... Ele está preso por esse motivo. Como é que você revoga? Dizendo que não tem esse, não aquele. E vai criando toda a estratégia. Pô. Então, justamente essa é uma das maiores confusões que eu vejo os alunos fazendo.
queimar o habeas corpus e não saber a estratégia. Talvez, sabe por que eles fazem isso? Ele não tem alguém para orientar. Perfeito. Perfeito, Cris. E você falou uma coisa bacana aqui, que eu até vou puxar esse gancho seu. O juiz do plantão. Gente, isso aqui é uma loucura que os advogados fazem. Porque nesse ímpeto de querer entrar rapidamente para poder resolver a situação, vai para o juiz no plantão. E aí, come mosca. Ó o que eu estou dizendo. Lá, eu não sei se vocês sabem, mas lá no plantão, muitas vezes, os juízes que estão lá, eles não estão familiarizados com a área criminal. Na maioria das vezes, muitos juízes ali não estão familiarizados com a área criminal, embora eles tenham estudado para passar no concurso, porque estuda tudo, para poder ter, mas não estão familiarizados com a prática da área. Então, e não é o juiz do plantão que vai julgar aquela causa. A primeira coisa que a gente precisa saber é isso, não é o juiz do plantão que julga aquela causa. Então, você entrando com um pedido, por exemplo, de revogação ou um habeas corpus, é difícil que esse juiz do plantão ele venha assumir aquela responsabilidade. Ele não vai assumir aquela responsabilidade. É difícil a gente obter um pedido de revogação preventiva ou uma liminar em sede de habeas corpus no plantão. Eu sempre digo isso quando eu sempre dou minhas aulas e alguém me pergunta alguma coisa sobre isso, a não ser que seja um caso muito grave, que seja alguma coisa que seja muito urgente, aí sim. Aí a gente vai para o plantão. Mas não sendo isso, mas por que isso? Eu vou até explicar por que eu estou dizendo isso para vocês. Justamente porque aquele juiz plantonista, ele não quer assumir uma responsabilidade, ele não sabe ainda da causa, então ele vai por hora indeferir. É muito comum você ver qualquer pedido que você faz lá no âmbito do juiz de plantão, ele vai indeferir. Então, essa estratégia de você recorrer aí ao plantão judiciário, eu, pelo menos, não adoto. Eu acredito que Cris também não, pelo que ele já acabou de falar. Eu não adoto. Eu só vou para lá. Eu desaconselho, Pro. Perfeito. Eu só vou para lá, Cris, quando realmente não tem jeito, não tem possibilidade mesmo do cliente esperar. Foi um caso de vida ou morte. Aí eu vou para lá. E assim, aí você já deve estar perguntando, Pro, e o que é que poderia fazer? Eu vou dar uma deixazinha aqui para vocês. O que é que era o melhor? Tipo assim, você entrar com um HC, ou seja lá, um remédio jurídico, uma peça jurídica, né? Pro, olha aí o comentário que uma aluna colocou. Cadê? Isso mesmo, já trabalhei com o juiz do plantão e é assim massa, mesmo. Que massa, eu nem tinha visto. Eu não enxergo direito não, tá, gente? Então vai olhando aí, Cris, porque eu sou péssima. Olha, tá vendo Jamile já falando aqui pra gente? Eu já vi que Jamile. Então, vocês estão vendo o que eu tô dizendo. É horrível quando a gente entra. Então, o que você vai fazer? Você entrar com uma peça ali, imediatamente, em resposta à pressão do cliente, porque aí, Cris, eu entro no que Cris falou. Porque o cliente está te pressionando, então você quer fazer logo alguma coisa. Ou você juntar, por exemplo, você acha que é melhor. O que você acha? Eu vou perguntar agora a vocês. O que vocês acham que é melhor? Eu entrar com essa peça, com uma peça, seja um HC, imediatamente ali no plantão, para responder logo a essa pressão que o cliente está fazendo, ou você juntar uma documentação necessária, analisar primeiro o melhor caminho e aumentar a chance de você ter sucesso para soltar o seu cliente. O que você acha? É óbvio que você vai dizer, é óbvio, né, Isabela, que é a segunda opção. É óbvio. Então, nesse caso, o que acontece? Nesse caso aqui, o que eu costumo fazer na minha advocacia criminal? Eu tentaria novamente um pedido, né? Eu poderia tentar um pedido de revogação de prisão preventiva, no caso assim, se for no caso de uma prisão preventiva, mais uma petição simples mesmo, mas essa petição eu despacharia com o juízo da culpa. Quem é o juízo da culpa? O juiz que vai julgar o processo. E não para o juiz que é do plantão. Eu sempre faço isso. Como eu disse a vocês, eu só adoto em último caso. E primeiro, o que é que você faria nesse caso? No caso dele ser analisado pelo plantão judiciário, agora não, agora eu vou para o juiz do processo, eu vou para lá e tentaria essa revogação. Então, só então em caso, por exemplo, que eu não consiga um êxito nessa revogação, aí, por último, se eu não tiver mais nada para poder fazer, para entrar, para conseguir analisar aquela situação, aí eu entro com o habeas corpus. Como o professor Cristiano falou, o habeas corpus é o nosso chaveirinho, né? Vamos dizer que é o nosso chaveiro. A gente sabe que se nada der certo, a gente ainda tem o habeas corpus. Por quê? Porque o habeas corpus, ele cabe em tudo quanto é fase do processo. Então, a gente sabe que o habeas corpus está ali para resolver os nossos problemas. Né? Então, assim, de último caso, não conseguir, a gente guarda ele. Quando você impetra o habeas corpus de primeira, você acaba perdendo ali várias chances, várias oportunidades.
Então, o que eu vou fazer? Mas, nesse caso, eu não iria fazer um pedido de revogação pura e simples, sem documentação, sem um amparo probatório, sem provas necessárias. Então, o que eu vou fazer? O cliente te procurou, aí ele teve uma prisão decretada. A família está desesperada, você não vai cumprir pressão, é isso que eu estou dizendo. Você tem que estar equilibrado, porque para ler o processo, se já tiver processo, se não tiver processo, ver o inquérito, para poder você fazer, montar a sua estratégia para você conseguir resolver ali. Agora, foi aquela mesma coisa que eu disse. E se é noite, professora? Por exemplo, é noite, ele acabou de ser preso, ele foi preso em flagrante. Aí, lógico que você vai acompanhar seu cliente, né, na delegacia, como eu disse, para evitar algumas futuras situações que podem acontecer e que pode até te causar problemas mais tarde no êxito do processo, mesmo na hora que o processo abrir. Aí sim, mas o fato é que você, para tomar uma medida correta, você tem que começar a fazer algo ali, você vai ter que ter acesso a esse processo, você vai ter que ter acesso ao inquérito. Você não pode ir no escuro, você não pode ir com o olho fechado, porque aí é que você erra. Aí você não vai soltar. Aí eu pergunto, por que ele solta e eu não? Justamente porque você está fazendo bobagem quando você não analisa o processo, quando você não analisa o inquérito, quando você é afobado para poder sair correndo, para poder atender a pressão que a família está fazendo em cima de você. Não pode. O advogado, ele não é que ele seja frio, mas ele tem que ser imparcial. Ele precisa ser imparcial. Ele tem que ter... não interessa se o cara vai precisar ficar preso mais um dia ou 2 dias, não importa. É óbvio que você vai correr para poder fazer o máximo que você puder, o mais rápido que você puder. Mas o importante é você juntar os documentos e aumentar a chance de você conseguir essa revogação. Eu sempre digo, é melhor eu ir lá sabendo, porque é comum a gente ver advogados fazerem fórmulas perfeitas, fórmulas prontas. E isso eu vou dizer daqui a pouco. Eu vou passar a bola para a Cris, depois eu vou falar sobre essas fórmulas prontas que 90%, eu vou dizer para vocês, 90% dos advogados fazem. E eu vou mostrar e vou provar para vocês. E você que está me assistindo aqui, que provavelmente está iniciando na advocacia, que está aí, deve ser um dos também que pode estar fazendo a mesma fórmula pronta que a gente tem aí, que 90%, 90%, eu digo isso porque eu fiz muito isso. Depois eu aprendi. Quebrando a cara, errando, eu aprendi que eu não deveria fazer dessa forma, que eu não deveria ser igual a todo mundo, que eu deveria fazer um diferencial. E aí eu montei o meu diferencial. E são esses diferenciais que eu e o Cris, a gente fez, que a gente montou, que a gente vai trazer para vocês, né, Cris? Esses diferenciais, são muitos diferenciais que a gente tem, são macetes, que inclusive vários macetes que a gente usa muito parecido na prática, os dois, a gente acabou criando um método nosso de como advogar, de forma que a gente não precise fazer um copia e cola, aquilo que todo mundo faz. Porque o erro de vocês está nisso. O erro das pessoas, da maioria dos advogados, que não conseguem obter um êxito imediato, está exatamente no copia e cola. Mas vai lá, Cris, passa a bola. Justamente, esse negócio falando copia e cola, depois a gente continua. É o que nas aulas de prática pro, e sempre eu digo, gente, como é que você baixa modelo na internet? E acha que aquele modelo vai te ajudar? Cada caso é um caso. Aí eu acho engraçado, Bela, que todo mundo vai te chamar, formou em direito, ser chamado de doutor. Doutor, gente, é por isso. A discussão, se quem termina direito é doutor, tem doutorado, é que cada processo é uma tese. Não é uma cópia. Advogado, quando advoga em processo, ele desenvolve tese. Então, esse tratamento de doutor é porque dá a ideia que em todo o processo você cria alguma coisa, você dispõe do seu material intelectual para desenvolver. Então, copiar, o que você gosta tanto de ser chamado de doutor, quando você copia as coisas, você está acabando de jogar o que você quer no lixo. Porque você não está criando a tese, você não está estudando, desenvolvendo, criando tudo. Mas, Pró, você tocou num ponto super interessante do porquê ele solta e eu não solto. A pressão. Você, iniciante, você acha que eu, a professora Isabel Leal, também nunca sofreu pressão? Porque fica aquele advogado dito experiente, dito sabido. Ah, eu já tinha soltado, eu já tinha feito, eu já tinha impetrado. Olha, toda vez, presta atenção agora, vou falar no seu ouvido para você ouvir. Toda santa vez que você tiver com um processo e que a família ligar para você, primeiro, pedindo para o habeas corpus, segundo, que diz que um outro advogado já tinha impetrado, queime logo ele, dizendo, olha, esse já não sabe de nada. Se esse usa o habeas corpus como primeiro, já não tenha medo de perder o cliente para ele, não. E se perder, que ele resolve, e depois ele volta. E depois a família vai voltar, porque você falou a verdade.
Já aconteceu, não foi nenhuma nem duas vezes comigo, não. Eu disse, ó, vai acontecer isso, isso e isso, não vai soltar por isso. Não, mas o tal advogado disse que soltava. Eu digo, pode ir para lá. Só se o código dele tiver mais letra ou o código tiver mais artigo e o livro tiver mais letra. Bateu lá, voltou. Mas, doutor, bem que o senhor disse, agora é mais caro e agora não dá para soltar porque ele queimou o habeas corpus. Se o tribunal já disse que ele não vai soltar e você impetra um outro habeas corpus com a mesma matéria fática, vamos dizer que o tribunal dá um despacho assim bonitinho, ó, não reconheço do habeas corpus, aí bota entre aspas, só você não percebe, seu burro. Tá? Ele diz assim, ó, não conheço, mas ele quase lhe chama de burro, porque ele diz que você está entrando no habeas corpus com matéria repetitiva e a situação fática não mudou. Verdade. Então, essa questão do soltar, aí alguém botou aqui assim, ó, Bela, a questão da estratégia. Não é só estratégia. Você traça a meta, mas você tem que ter conhecimento para isso. Vamos supor, eu quero chegar no Rio de Janeiro ou em São Paulo andando. Sim, você vai chegar quando? Que dia andando? Então, você quer chegar a que horas? Você quer chegar como? Você já tem a meta. Agora, e aí, esses passos a passos, como é que você vai fazer? Ah, Cristiano, mas eu não tenho ninguém para me auxiliar. Isso acontece. Mas isso também está sendo pensado para vocês. Não tenho ninguém para me dar o toque. Isso também está sendo pensado. Então, existe uma forma de você trabalhar. Bela, a gente não está dizendo a pessoa nenhuma aqui que você vai ganhar todas. Não vai. Porque, ó, o que eu digo sempre, Bela, isso eu digo a várias famílias e a vários alunos, ó, se certeza de contratar advogado era botar na rua, não tinha um preso. Se certeza de... eu contratei um advogado e estou preso. Sim, meu filho, como você, tem quantos aí do seu lado que contrataram advogado e estão presos? Então, contratar advogado, gente, não é certeza que vai soltar, não. É um indicativo de que vai soltar. É um indicativo que você vai ter um atendimento personalizado. Uma coisa artesanal. Uma tese. Doutor. Por isso, então, a questão da advocacia criminal, de você saber as peças, de você saber trabalhar, justamente é isso. É focar no objetivo, fazer a estratégia e saber ir buscar com os caminhos. Eu disse a vocês. O cara foi preso, só rápido, Pro. Ele foi preso por assalto a Uber. Gente, uma das maiores dificuldades hoje, acreditem, é você não, fique à vontade, tá ótimo. Roubo de coletivo e Uber. São duas coisas extremamente complicadas. Você vai assim, ó, o juiz é humano. Pare para analisar. O juiz é humano. Aí você vai assim, mas o juiz não pega ônibus, mas o amigo dele pega. A moça que ele conhece pega. Mas o juiz não pega Uber, mas o filho dele pega. A esposa da juíza, o marido, a esposa, os filhos deles pegam. Então, quando você vê um assalto a Uber, você já pode ter certeza que, muito provavelmente, a preventiva vai cantar. Porque são questões que estão abalando o corpo social. Então, como é que você vai pegar um caso desse e vai dizer logo assim, não, eu solto em tal tempo. Tá doido? Tá doido? Você tá doido? Você tá pedindo para morrer muitas vezes, né? Justamente. Você faz não solte não para você ver. Não, e aí, Pro, por que eu tô dizendo isso? Justamente foi o caso relacionado, foi um roubo a aplicativo. E a família naquela agonia, eu parei e falei, vem cá, pai, você já acha que vai soltar? A senhora pega? Pego. E aí? É verdade. Então me dê um tempinho, vamos trabalhar. Mas as questões à parte, era um Zé Mané, o colega que chamou, bundão, um manezão entrou numa roubada, numa laranjada que não tinha mais tamanho. Não que justifique. Aí o que foi que eu fiz? Eu, dentro do prazo da estratégia, aí vem aqueles macetes que o tempo traz, né, de fazer isso para dar aquele erro lá na frente, a gente conseguir ganhar aquilo, e dar aquele jeitinho ali e tal. Então, justamente isso, gente. Então, esse é o grande lance. Além da estratégia, domínio pleno, porque como a Pro falou, e eu sempre digo também... Cris, rapidinho, a Alessandra Coelho está dizendo aqui que está com um caso desses lá no Rio de Janeiro também, ó. Tá vendo? Que está com um caso parecido com o que você está relatando. Mas é justamente isso. Então, assim, ó, gente, vai soltar, mas depende. Você focou já? É Isabela? O nome dela? Alessandra. A Isabela? Alessandra. Não é bicharada. Não. Alessandra, é isso que eu estou dizendo. Você já focou no objetivo? Tipo, a Alessandra deve estar assim, ó, Bela. Eu vou soltar. Sim, calma, Alê, calma. Você vai soltar como? Quais são as peças disponíveis? Quais são os argumentos disponíveis? Por onde você vai? Vem cá, você já pensou em fazer uma estratégia de não entrar com o pedido?
não entrar com um pedido é uma estratégia para soltar. E como? Não entrar. Acreditem como existe Deus. Eu entrei com um, como Bela falou, eu entrei com um pedido de revogação de preventiva, um só. Um só. Depois de não sei quanto tempo que eu entrei com outro pedido. E esse caminho todo, para eu não impedir habeas corpus, durante muito tempo que o cara ficou preso, eu só fiz um pedido liberatório. E ele não foi liberado. Aí você faz, mas Cristiano, se fosse outras pessoas, já tinham impetrado 2, 3 habeas corpus. É o que a gente vem dizendo todo dia. Não é assim. E a família, doutor, eu digo, a situação dele é essa. Outra coisa, não minta. Fala a verdade. Se a família quiser desistir do seu trabalho, que ela desista você falando a verdade. Verdade. Nunca esqueçam disso. A verdade cabe em qualquer lugar. Qualquer lugar cabe a verdade. Qualquer lugar. E ainda mais com essa galera. Então aí eu falei, Bela, eu digo, ó, a situação vai ser essa e tal. Aí todo mundo, poxa. Quando saiu, ela falou, doutor, porra, o senhor foi um cara retado. Aí, por incrível que pareça, Bela, eu falei, não. Vocês que foram... Então tem que ter essa pegada. Essa pegada. Eu falei com eles, valeu por confiar no meu trabalho. Ó, toque, Bela, agora essa aqui, ó. Só pra gente que tá ouvindo. Aí o que aconteceu? Dinheiro parcelado, né? Me pagaram parcelado. Aí o que aconteceu? Veio a pandemia, o povo ficou sem dinheiro. Aí a pessoa que fechou o contrato comigo, que assina o contrato, você também, né, Bela? Tudo no contrato, Tudo, né? sempre, óbvio. A pessoa que fez o contrato comigo me ligou desesperada. O senhor me perdoe, por causa disso eu não estou conseguindo pagar, honrar o contrato com o senhor. Aí eu fiz assim, eu devolvi a bola, eu fiz assim, a senhora confiou em mim? Confio. A senhora confiou no meu trabalho? Confiei. Várias pessoas disseram que eu estava mentindo, não foi ela? Foi. Disseram que eu não ia soltar ele nada, não foi? Foi. Eu resolvi, ela resolveu. Então eu confio que a senhora vai me pagar. Ela, pô, doutor, muito obrigado. A senhora não confiou em mim? Então chegou a hora de eu confiar em você. Não se preocupe, não. Eu sei que a senhora vai me pagar. Claro que se me pagasse, eu estava feliz da vida logo, né? Mas é isso aí, Bela. É essa questão de você saber o que faz, independentemente de qualquer pessoa que diga que está errado, você tem que ter ciência. E aprendam esse jargão. Toda vez que alguém disser, ele não sabe, diga assim, vem cá, o código dele tem mais artigo ou o livro tem mais letra? Esse ele estudou o mesmo artigo que eu quero que ele me mostre onde está essa diferença. E não vem não, viu, Bela? Toda vez que a pessoa, você joga em cima, a pessoa, o sabidão recua, faz, opa, aí não. Aí tá. E eu sempre digo, pode jogar duro. Pode jogar duro mesmo, porque é assim que você demonstra confiança para o seu cliente. Porque se você ficar, mas ele falou o quê? Mas ele disse o quê? Você já está se quebrando toda ali. Você tem que mostrar confiança para ele. Você tem que mostrar, ele está dizendo que faz isso. Não tenha medo de perder o cliente. Porque mais cedo ou mais tarde, pode ter certeza, às vezes ele vem ali para colher alguma informação sua, aí você fala, olha, eu não vou dizer para você que eu vou soltar ele porque eu não sou juiz. Eu não sou juiz, meu serviço é serviço de meio. Eu não tenho serviço de fim. Eu sou advogada. Eu vou fazer o possível e o impossível para fazer o melhor para ele. Para soltar, seja o que for. Eu vou tentar fazer, mas eu não posso te dar prazo. Mas fulaninho, doutor fulano me deu prazo. Quantas vezes a gente ouviu isso, hein, Cris? Olha, doutor fulano me deu prazo. Aí eu faço, tá, se ele te deu prazo, fique à vontade. Fique à vontade para poder instalar com ele. E quantas vezes saiu do meu escritório, não fechou comigo, foi para lá, doutor fulaninho não conseguiu dentro dos 10 dias que ele queria, daqui a pouco voltou com o rabinho entre as pernas para o meu escritório. Ai, doutora, bem que a senhora disse, não conseguiu não. Pronto, vamos resolver. Resolvemos. Acabou, no tempo certo. Eu disse, mais caro. Obviamente, né? Porque quando voltou, eu avisei, né? Eu te disse, gastou dinheiro lá porque quis, à vontade. Então, quem promete, você já tem que duvidar, tem que tomar cuidado, porque quem promete já está entrando errado na situação. Não pode fazer isso. Eu sempre digo. E uma das coisas que eu falei para vocês é que os advogados hoje, eles têm uma mania, Cris, que eu falei, e eu sei que você vai identificar agora, 90% dos advogados geralmente fazem aquele pedido, por exemplo, numa revogação de uma prisão preventiva, já que a gente está falando, porque ele solta e eu não. Né? Então, vamos pensar aqui numa preventiva. Houve uma decretação de uma preventiva, e aí você precisa ali revogar aquela prisão. E aí eles fazem aquele pedido de revogação de preventiva, dizem que seu cliente não é culpado. Eu vejo muita gente numa revogação de preventiva dizer que entrar no mérito, dizer que o cliente não é culpado e trazer todos os fundamentos no pedido de revogação de preventiva,
para dizer que o cliente ali não é culpado. Já começa daí. E aí acaba botando isso, que aqueles fatos imputados eles não são verdadeiros, e também diz que o cliente não oferece nenhum risco à sociedade, não oferece nenhum risco à instrução, portanto, é cabível a revogação da prisão preventiva. Ó, eu estou dizendo isso porque por experiência. Só que o que acontece na maioria das vezes? Esses mesmos advogados, para poder comprovar esses fatos, eles acabam... o que eles acabam de alegar? O que eles fazem? Eles juntam, eles alegam tudo isso que eu disse para vocês, aí eles juntam um comprovante de residência. Muitos eu já vi fazendo isso, já vi vários fazendo isso. Aí eles pegam uma espécie de tipo abaixo-assinado, é tipo uma declaração, não sei se você já viu. Atestado de boa conduta social. Isso. Só que é uma declaração, que eles escrevem uma declaração dizendo que o cliente é de boa conduta, e aí social. Embaixo, isso, social, e aí embaixo eles botam várias testemunhas assinando a veracidade do que eles estão falando, dizendo que esses fatos são verdadeiros. Não é assim, Cris? É assim, gente, eles fazem isso direto. E algumas vezes eles ainda juntam também lá o comprovante de que o acusado trabalha. Pronto, é o que eles fazem. E deixa eu dizer, o fato é que essa postura, gente, ela é aplicada por, como eu disse, 90%. Infelizmente, 90% dos advogados criminalistas fazem isso. São posturas que eu tenho visto durante esses anos que a gente tem de advocacia e atuando na prática. E a pergunta é, isso funciona? Se isso funcionar, beleza. Aí eu te respondo. Funciona, Cris? Eu não vou nem responder. Cris, funciona? Eu não. Nunca vi isso funcionar na minha vida. Não. E é por isso que a gente vai responder agora. Por que ele solta e eu não? Não funciona. A resposta está aí. Na maioria das vezes, o juiz ele vai indeferir. Ele mantém a prisão preventiva porque ele não se convence de fato que aquele acusado pode ser colocado em liberdade. Por quê? Porque como é que ele vai saber que o cara não vai oferecer nenhum risco? Como é que ele vai saber que ele não vai oferecer nenhum risco à ordem pública, à ordem econômica, que é exatamente os motivos que tem para decretar uma preventiva? Que ele não vai fugir, ele não vai ameaçar umas testemunhas. Geralmente, o medo do juiz, gente, é que o acusado fuja. O medo do juiz, quando ele vai ali pensar em uma decretação de uma preventiva ou não, principalmente para esses crimes, tráfico de drogas, crimes mais né, roubos, né? Então, assim, que são crimes que têm a dificuldade, que você vê que muita gente fala, é roubo, já esqueça, não vai conseguir a revogação. E eu digo a vocês, eu já consegui várias. Várias. Cris também. Que eu sei porque a gente conversa e eu sei que Cris também já conseguiu várias. Mas por quê? Porque sabe agir. Porque sabe fazer a coisa certa, o macete certo. O juiz, o medo dele é que o acusado venha fugir, o medo dele é que o acusado venha prejudicar a instrução criminal, venha ameaçar testemunhas. É esse o medo do juiz, é esse. E é lógico que para você ter sucesso, eu sempre digo isso, ou seja, aumentar a chance de você conseguir soltar, de você ter êxito naquela situação, você tem que fazer diferente. E é isso que eu disse, o diferencial. Se você quer ter êxito, nós vamos procurar um outro caminho. Se esse caminho 90% faz e 90% não tem êxito, não dá certo, por que eu vou também no mesmo caminho para dizer que eu fiz? Para receber o dinheiro e ir embora? Eu não advogo assim. Cris também não. Eu advogo com amor. Eu advogo sabendo o que eu estou fazendo, querendo fazer a coisa certa. Eu não quero receber dinheiro e deixar o processo ali parado. Eu sou daquelas que eu vou correr, eu vou despachar com o juiz, eu vou resolver, eu vou conversar com o juiz. Se for preciso, eu faço o que eu puder. Por quê? Porque eu quero fazer meu nome, porque eu quero crescer no âmbito da advocacia criminal, eu quero mostrar o meu trabalho. Eu estudei para isso, eu não estudei para receber o dinheiro e deixar o processo ali sem andar. Então, você vai ter que procurar um caminho diferente. E aí você vai ter que mostrar de forma contundente que seu cliente, ele não oferece nenhum risco. Caso ele aguarde o processo em liberdade, ele não vai atrapalhar a instrução, ele não vai ameaçar a testemunha, ele se compromete, ele tem o compromisso de poder estar ali participando de todos os atos processuais. E é isso que o juiz quer saber. E aí, como é que você vai fazer isso? E isso são muitas coisas que a gente vai ensinar na nossa prática, né, Cris? Eu tenho exatamente a maneira que eu advogo, a maneira que eu faço nessa parte da revogação de prisão, gente, sem ter noção. Eu conto, inclusive eu vou contar isso numa outra oportunidade, detalhado para vocês como é que eu faço, exatamente como eu faço com meus clientes. Eu pego um passo a passo, que não é simplesmente pegar o comprovante de residência, não é simplesmente pegar ali a carteira de trabalho e simplesmente botar a petição e foda-se.
Não é isso não. Não é isso. Você não vai ter êxito assim, você não vai conseguir. Você tem que fazer todo um estudo antes. Vai te dar mais trabalho? Vai te dar mais trabalho. Mas esse trabalho que vai te dar, deixa eu dizer para vocês, vale a pena. Por quê? Porque você vai ter êxito, e aí esse cliente já vai dizer que você conseguiu. Olha, a doutora conseguiu, se eu não conseguiu não, aí já vai puxando outros clientes, e aí daqui a pouco já vem outro cliente, e daqui a pouco você já está aí com uma clientela super grande e conseguindo fazer o melhor para ele. Então, minha gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem muita coisa para a gente ensinar para vocês aqui. É porque a live já está quase no finalzinho. Acho que tem 10 minutinhos, Cris. Por isso que eu não vou... te dizer, porque a gente conseguiu juntar dois que falam mais do que... Aí tem uma boca, mas a gente fala com um bocado. Aí eu já estava aqui preocupado justamente comigo. Não. A gente já está estourado. E eu ia fazer isso. Eu ia entrar agora e dar um macetezinho. Um dos macetes que eu uso para fazer isso, mas não vai dar tempo, porque a live já está estourada. Mas eu prometo que num momento oportuno a gente vai fazer e eu vou dar esse passo a passo para vocês, ensinando como eu faço, como o Cris faz, para vocês verem como é facinho e como vocês conseguem. E depois vocês ainda vão dizer para a gente, e eu vou perguntar, conseguiu ou não conseguiu? Revogou ou não revogou? Ah, professora, mas é um tráfico de drogas. Revogou ou não revogou? Você vai me dizer, e eu tenho certeza, você vai encher o peito e vai dizer, revoguei. Eu não disse? Vai, Cris. Olha, eu estou dizendo para você, eu confio tanto no que eu estou lhe dizendo, nas coisas que eu estou falando, que eu estou dizendo para você que você vai conseguir fazer com os macetes que a gente vai dando aos pouquinhos. E se vocês perceberem, quem já está no nosso canal do Telegram, a Bela e a Fera, se não tiver, tá na hora de entrar logo rapidinho lá, vocês vão ver quantos macetes a gente já deu. A gente tem milhões de áudios, tudo gratuito, que a gente já fez, tanto o meu quanto do professor Cristiano, ensinando para vocês tudo. Como ir num presídio, como ir no presídio federal, como acompanhar o cliente na delegacia, como ir na audiência, como atuar no juizado especial. Tem tudo que vocês imaginarem. Então, entra lá no nosso canal, a Bela e a Fera. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E o nosso webinário. O nosso webinário, depois de amanhã, dia 23 de julho. O link está aqui, né, no destaque, está também na bio, né? Está no destaque, está na bio, está no nosso stories também, para você se inscrever. Ah, professora, teve gente que falou assim, eu estando no Telegram, eu já vou participar? Não, você precisa se inscrever. É uma inscrição gratuita, tá bom? O webinário, a gente vai demonstrar, esse webinário, na verdade, a gente vai apresentar para vocês o nosso curso de prática criminal de alta performance. A gente vai trazer o que a gente preparou para vocês. Então, se prepare, porque vai ser bem bacana. E a gente tem muita coisa e tem bônus para a galera que vai estar no webinário. A gente tem bônus para a galera que vai estar no webinário até para adquirir o curso. Tudo isso, Paulinha, a gente vai falar lá no webinário. Se inscreve no webinário. Quinta-feira a gente vai às 20 horas. É 20 horas, né, Cris? A gente vai estar junto no webinário, tanto eu quanto o Cris, com a nossa equipe, para a gente poder apresentar esse webinário para vocês. Chama seus amigos, a galera que está querendo aprender, que está querendo conhecer sobre advocacia criminal, que quer entender, que quer saber sobre o nosso curso. Eu digo a vocês, vocês não vão se arrepender. Não vão se arrepender em valor, não vão se arrepender na metodologia e não vão se arrepender no que a gente tem, na surpresa que a gente tem para oferecer para vocês. Eu estou dizendo para vocês, você confia em mim? Confia em professor Cristiano? Para quem me conhece, eu sei que confia. Se confia, acreditem, é coisa boa e é um diferencial. É algo totalmente diferente que não existe no mercado. A gente criou especialmente para vocês. Não é isso, Cris? Isso. Então, quinta-feira, galera, webinários, tá? Como a professora falou, a gente queria até mais coisas para falar, mais toques para dar, mas infelizmente, por causa do horário, daqui a pouco a gente cai aqui, o Instagram derruba. Não vai ser nem nada, a gente vai ser derrubado, mas nosso curso está beleza, bacana, pensado para vocês, de duas pessoas que começaram sozinhas, né, sem ninguém para orientar, e que tomaram pancada, estudaram, viraram professores, e colocaram toda a teoria na prática, e toda a prática numa teoria, para a criação de uma metodologia destinada para vocês, com todo amor, com todo carinho e com toda a perspectiva e com o selo de qualidade da Bela e da Fera, professor Isabela Leal e professor Cristiano Lázaro. Contamos com vocês, para vocês pelo menos vão lá conhecer o nosso curso, vão lá ouvir o que a gente tem a dizer para vocês. Sem compromisso, né, Cris? Sem compromisso nenhum. Até porque áudios gratuitos vocês já estão tendo vários no Telegram. Né? Então, assim, e a gente vai continuar fazendo áudios no Telegram, normal. Eu só quero que vocês conheçam o curso, para vocês verem se vale a pena.
se vocês gostam, porque é um diferencial. Eu estou muito empolgada, a Cris também está. Eu sei que a gente está super empolgado com isso. Porque, porque a gente está dia e noite, né, Cris? Né? Dia e noite juntos, o tempo todo mudando, ajustando, ouvindo, o que a gente ouve muito também, para entender. A gente conhece, mas nada melhor do que você conhecer para você ouvindo, né? Quando você ouve, você acaba conhecendo mais também. Então, a gente tem muito isso, a gente ouve, a gente faz perguntas no Telegram, quais são as suas principais dúvidas, justamente para a gente chegar à conclusão. Depois a gente abriu o canal do Telegram e ver tanta dúvida, tanta coisa, a gente fez, pô, bora montar um curso? Bora. Então, a partir daí, a gente criou o arcabouço, botou o curso para andar e valeuzão, né, essa live da gente. Vamos ver outras lives também. Sim, vamos fazer outras. Agradeço a todos que estavam presentes. Viemos algumas perguntas também bem bacanas. E passou até breve, né? Ou até amanhã que a gente tem que ajustar alguma coisa, ou quinta-feira até amanhã, né? Amanhã de manhã a gente já tem que ter reunião de novo para a gente ajustar as coisas, para deixar tudo prontinho. Até breve, né? Até breve. É um até breve. Até breve. E, galera, fica aí com a gente e nunca se esquece, desistir nunca foi e nunca será uma opção. Advogado criminalista, vem com a gente. E para mim, eu sempre, como vocês já conhecem, a nossa mensagem de sempre, né? Que é o nosso lema: se eu quero, eu posso, eu consigo. Ou seja, se você quer, você pode, você consegue. Seja o que for. Você pode ser o melhor advogado, você pode ser, pode passar em tudo que você quiser, você pode aprender, você pode fazer o que você quiser, mas isso depende exclusivamente de você. Então, é o lema que eu trago aqui para vocês, né? O professor Cristiano disse: se não desistir, ou se não, você não, o vitorioso é aquele que não desiste nunca. E eu digo, para você ser vitorioso, você tem que querer, você tem que, e poder você pode, e você vai conseguir, se você quiser. Então, esse é o lema que a gente traz. Gente, um beijo no coração, aguardamos vocês no webinário. A gente ainda vem com outras lives, né, Cris? Breve a gente está fazendo mais lives. Até mais. Tchau.